Vamos ver que cor é o meu Needle. Eu coloquei ele na caixinha do dumpling. Vou revelar agora. 3, 2, 1. É o dourado. Vamos ver o do João, que ele não quis o Needle, ele quis o dumpling. Vamos ver. O que passava desse maior artilheiro da história das Copas, altura com 47 gols, trabalhar com categoria. 4-3, Brasil classificou. Tem órgão.